Mensagem dia 21/5/2000. Em tudo que tocas, eu sou o Criador. Assim quis que tudo se formasse para que o primeiro homem e a primeira mulher viessem a conhecer o meu poder, sem ter noção de como pode ter tudo o que precisava e de onde tinha vindo. Meu filho, é como se agora tu entrasse no céu num instante e visses com teus olhos como é lá. Jamais saberias o que dizer. Voltarias do céu, não mais com esse teu corpo corruptível, mas virias com um corpo incorruptível. Adão e Eva viveram assim antes de cometerem o pecado. Depois que o cometeram, então reconheceram o erro que tinham cometido. Tudo que estava dentro do paraíso que se chamava Éden era assim como vai ser com o meu retorno. Então, entre os que merecerem viver eternamente, um jovem poderá abraçar muitas moças e uma moça poderá abraçar muitos jovens, sem passar por si o pecado da carne, porque o seu corpo não será mais imortal, não será mais mortal. Agora, por enquanto, em tudo que podes tocar, uns se acabam, morrem as pessoas, desde as mais velhas até um recém-nascido. Os pássaros, os animais, as flores, os pés de árvores, os rios, que já estão condenados pela poluição, o ar e a terra, tudo está doentio a ponto de morrer. Mas antes que isto vire um deserto, venho restaurá-lo novamente. Daí em diante, sim, o céu e a terra se unirão e a morte não terá mais vez. Uma pessoa viverá eternamente numa juventude deslumbrante, e o mesmo será com as moças também. Hoje pode ter 80 anos, que é na passagem desta vida para outra voltará à sua juventude, como também os animais, os pássaros, os peixes e as árvores. Todos serão jovens, e as cachoeiras estarão sempre com as águas puras e cristalinas. Ninguém ficará sem um lar, mas todos o terão onde passarão a morar eternamente. Por isso eu vos disse: volto ao Pai para vos preparar um lugar novo. Como estou feliz, porque a minha promessa já vai começar. Logo, logo darei tudo o que prometi, e daí em diante não haverá mais tristeza, separação jamais. Quem já deixou essa terra, estando comigo, voltará a se unir com os seus familiares, e todos serão numa só irmandade. Vejam, meus queridos filhos, que nesta mensagem inteira não quis nem mais falar do intruso, porque este está sendo o momento de minha misericórdia, para com os que vivem me adorando e me respeitando como vinha sempre mantendo a igreja, até uns 30 anos atrás, com o máximo do respeito para comigo. Chegará o momento em que todos poderão tocar em mim, na minha Santa Mãe Maria e nos meus anjos e santos. Por quê? Porque santo todos serão, assim como eu sou santo. Jesus. Antes de eu fazer esse comentário dessa mensagem, deixa eu fazer uma propaganda aqui, que senão eu não entro em casa hoje à tarde. A minha esposa pediu para que eu avisasse que ela já mandou fazer outras camisetas, novas camisetas, né? Para o encontro agora do dia 10 de junho. Faltavam alguns números e tal, e ela já tem uma remessa nova lá. Então, quem tiver interesse, quiser, está já em mãos. E também o Eugênio lá fez um novo livro na gráfica, um livro muito interessante, onde ele explica mais ou menos sobre a história do profeta e sobre a comparação com as profecias, né? O que significa esse profeta. Então tem bastante novidade para aqueles que querem e podem vir no encontro do dia 10. Aquele que puder vir, venha, que vai ter bastante novidade. As imagens também do Pai já estão prontas, umas imagens grandes. Vai estar tudo aí para vocês aí, tá ok? Falando sobre essa mensagem aqui. Que mensagem maravilhosa. Em tudo que tocas, eu sou o Criador. Eu
volta e meia eu faço comentário aqui no programa. Eu não sei nem explicar o porquê das coisas, muita coisa que acontece comigo que eu não sei explicar. Não sei se estou ficando muito velho, coração mole. Eu tenho muita admiração por toda a natureza. Não é só eu, claro, até a minha família aqui. Mas eu estou desenvolvendo uma admiração que eu não tinha antes. Respeito pela natureza. E eu, lá em casa, às vezes falo para minha esposa, uns amigos, todo tipo de ser vivo eu respeito. Obviamente que eu sei que tem seres, tem criaturas que foram feitas para trabalhar para o homem, mas tem a dignidade de não ser judiado, ser explorado, tem que ter a dignidade. Aqueles que nos alimentam, aqueles que são peçonhentos, que podem atrapalhar ou botar nossa vida em risco, eu tenho consciência disso. Mas tem gente que parece que não entende isso, não respeita a natureza que Deus criou. E aqui essa mensagem, Deus fala. Às vezes a gente fala, como deve ser lindo o céu, como deve ser maravilhoso o céu. O céu está aqui. Está falando aqui na mensagem. Esse é o céu. Esse é o céu que Ele vai nos dar. Então Ele já está dizendo na mensagem que o céu não é muito diferente do que nós vivemos aqui. Apenas o que Ele vai fazer para mudar isso aqui? Vai tirar a maldade. Imagina essa terra sem maldade. Imagina que maravilha seria essa terra sem maldade, mas sem maldade nenhuma. No céu não pode ter maldade. Aqui nós vamos ter que ser santos. Então, é uma mensagem muito rica que mostra para aquelas pessoas que ficam imaginando o que é o céu, como é que é o céu. Deus está falando aqui, Jesus está falando aqui. Eu vou transformar, na minha volta, eu vou transformar a terra como era no tempo de Adão e Eva, que se chamava Éden. Que ninguém sofria, ninguém morria, ninguém matava, ninguém traía. Por quê? Porque não existia maldade naquela época. Deus criou tudo perfeito. Mas quando Adão e Eva não resistiram à tentação, pecaram. E ali, o próprio Satanás já instituiu na terra o pecado, a maldade. Por isso que hoje a gente, por exemplo, o homem, quando ele olha para uma moça mal vestida, ou, com pouca roupa, ou indecente, ele já logo pensa na maldade. Mas eu comento com as pessoas. Eu tenho irmãs, 6 irmãs. Para mim, as minhas irmãs são mulheres, são moças bonitas. Mas por que eu não tenho sentimento por elas? Por que eu não tenho essa maldade por elas? Porque eu sei que não posso ter. E não é nem questão de não poder ter. É um instinto. São minhas irmãs. Então jamais eu vou olhar para elas com maldade. Jamais. Posso admirar elas em tudo, menos na maldade. Que é diferente quando a gente olha para uma outra mulher, de outra família. Então, por isso que Deus, Ele fala que nós temos o direito de ter uma esposa, uma mulher. A partir do momento que ela morre, que ela parte, você tem direito a outra. Assim é a mesma coisa com a mulher. Por quê? Porque somos todos irmãos. E Deus está te dando uma. E isso Deus vai transformar novamente na vinda dele. Não vai existir mais maldade. Um homem pode abraçar uma moça, um moço abraçar uma moça, sem maldade nenhuma. Imagina que maravilha. Sem segundas intenções. Como em outras mensagens, foi revelado ao Pai, por exemplo, que os bichos vão viver tudo junto. O leão com o coelho. Não existe mais morte, não vai existir mais morte. Tá, mas como é que vai, então, como é que vai, a terra vai se encher de que... A gente vai questionar Deus, a gente vai perguntar para Ele como é que Ele vai fazer isso. Não interessa para nós. A gente só tem que ficar deslumbrado e buscar essa conquista. Merecer estar nesse céu. É isso que eu penso, é isso que eu vivo. Eu quero melhorar dia após dia. Eu sei que
jamais serei perfeito. Por quê? Porque eu sou um ser humano. A tentação, o erro, o pecado me rodeia. Mas sabendo disso, justamente, é que eu não posso ficar olhando o defeito do outro. Tenho que primeiro olhar o meu, cuidar de mim, depois cuidar do outro. De repente, eu possa ser um exemplo para o outro, para o próximo. É isso que Deus quer. Então, essa mensagem aqui é uma mensagem muito maravilhosa. É uma mensagem que fala sobre o que é o céu, como é que vai ser o céu. Aí, para aqueles que têm fé, para aqueles que acreditam e confiam em Deus, já fiquem sabendo que o céu não está longe daqui, está aqui mesmo. O profeta, uma vez, falando, registrando, ele disse que perguntou para Deus se o céu ficava muito longe. E Deus disse para ele, levante a mão. Ele levantou um braço e disse, está vendo, meu filho? O céu está a teu alcance, está perto de nós. Apenas não podemos compartilhar com eles porque nós estamos ainda nesse corpo corruptível. E eles estão num corpo incorruptível. Não dá para misturar as coisas. Mas a partir do momento que nós conseguirmos chegar ao nível de diminuir o nosso pecado, a gente vai sentir um pouquinho mais de perto o paraíso que Deus deixou e que Deus promete a todos nós. Vamos buscar viver aqui um pouco o nosso céu. De que maneira? Eliminando o mal da nossa vida, desejando o bem ao próximo, o bem a tudo que Deus criou, querer bem, respeitar, e assim a gente vai sentir um pouquinho mais em paz, um pouquinho com o coração menos agressivo. Ok? Que fique isso para todos nós aí.